Olá, no vídeo de hoje nós vamos então ver como se calcula os índices de estrutura horizontal da floresta, que são compostos pelo índice frequência, o índice densidade, o índice dominância e a combinação desses índices dando ou o valor de importância ou o valor de cobertura. Basicamente, esse é um arquivo de inventário, onde a gente tem transectos, parcelas, árvores, o nome científico de cada uma das árvores, o seu respectivo DAP, um flag para dizer se ela está morta ou não, a posição na estrutura vertical dessa árvore, a luminosidade dessa árvore e a posição, o georreferenciamento de cada um dos indivíduos. Vale lembrar que esse arquivo nós temos 3 características interessantes que a gente precisa se atentar quando a gente for começar a fazer os cálculos, que é a existência de lianas nessa base de dados, que quando for o caso ela vai estar identificada no nome científico como NA, ou seja, não tem um nome científico arbóreo, obviamente. Nós temos também a presença de índices, de um índice NI, que é de espécie não identificada, então quando não foi possível chegar no nome científico da árvore. E nós temos também uma coluna, que é a coluna em que, quando ela está morta, ela vai receber um valor de D. Bom, então a gente pode começar montando nossa tabela dinâmica e trazendo para a linha o nome científico, também o nome científico para os valores, depois as parcelas nas colunas e a coluna morta no filtro. Então, como a gente chamou atenção, a gente vai precisar então tirar as árvores mortas. Nós vamos precisar também remover os indivíduos com NA e NI. Com base nessa tabela, onde eu tenho o número de indivíduos de cada espécie que ocorrem naquela parcela, nas respectivas parcelas, com essa mesma tabela dinâmica vai ser possível a gente calcular 2 dos índices, a frequência e a densidade. Depois a gente vai ter que voltar na base original para poder calcular o índice de dominância que leva em consideração a área basal. Então a gente vai voltar nisso depois. Eu vou tirar aqui também o total geral, simplesmente porque elimina uma linha e uma coluna da minha base, que eu não tenho nenhum cálculo em cima desses valores, e agora sim a gente pode começar os nossos cálculos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que a gente chama de UI, que é em quantas unidades de amostra, ou seja, em quantas parcelas a determinada espécie ocorre. Então isso a gente pode fazer com a função conte-número, e a gente vai pegar então a primeira linha da tabela de espécies, que vai de B5 até CK5. Então, B5 até CK5. O resultado aqui mostra que 5 parcelas apresentaram a espécie Abarema jupumba. Eu posso, então, puxar para as demais linhas do arquivo, e aí para cada uma das espécies eu tenho o número de parcelas em que cada uma delas ocorre. O próximo passo é a gente calcular a frequência absoluta. A frequência absoluta, então, é o número de parcelas em que essa espécie ocorre dividido pelo número total de parcelas lançadas. O número total de parcelas, eu vou fazer um conte valores em cima da coluna, do cabeçalho das colunas, que corresponde à identificação de cada parcela medida em campo. Então, aqui eu tenho 88 parcelas, e é esse valor, então, que eu vou dividir cada uma das espécies, e aí eu vou fixar esse valor, essa célula em vermelho, porque 88 é o número total e vale para todas as linhas. Então, a gente vai repetir. Então, conferindo, né? Então o cálculo está caminhando correto. E o próximo passo, então, é a gente fazer o cálculo da frequência relativa. A frequência relativa, a gente também vai fazer um cálculo
vai preparar um cálculo que é o somatório da coluna de frequências absolutas. Isso a gente pode fazer indo lá no final do arquivo, colocando um soma e subindo até a primeira linha. Então, esse é o valor do somatório das frequências absolutas e é ele que eu vou usar para calcular a frequência relativa. Então, a frequência relativa de uma determinada espécie é a frequência absoluta dela dividido pelo somatório da frequência absoluta. Eu vou fixar também essa última célula, porque esse cálculo vai ser usado para todo mundo. Posso arrastar e a gente pode ir vendo, né, que então eu estou com a última célula marcada, presa, e a célula em azul caminhando à medida que eu vou descendo o arquivo. O somatório das frequências absolutas tem que ser igual a 1, né? Então a gente tem aqui soma igual a 1. Ou se eu estiver trabalhando com o valor relativizado, ou seja, se eu fizer esse valor vezes 100, a soma tem que ser de 100%. Então, está aqui 100%. Ok, então esse é o valor de frequência e a gente pode, depois a gente pode pesquisar, por exemplo, qual é a espécie que mais ocorre nas parcelas inventariadas. Ou seja, qual é a espécie que em toda parcela eu vou encontrar essa espécie. Então, a gente é só encontrar aquela espécie que tem a frequência relativa mais alta. Com essa mesma tabela, eu também consigo calcular a densidade absoluta. A densidade absoluta, que a gente chama, nós vamos chamar aqui de DAI, ela é calculado pelo número de indivíduos amostrados, então, o número de indivíduos de cada espécie, dividido pela área inventariada. Nesse caso aqui, cada parcela nossa, ela tem 50 por 50 metros, 50 por 50, o que equivale a 2.500 metros quadrados. Então, se a gente divide isso aqui por 10.000, então isso equivale a 0,25 hectares. Eu vou guardar esse valor aqui, que daqui a pouco eu vou usar ele para fazer o cálculo. Então, a densidade absoluta vai ser o soma C5 até CK5. Então, só conferir se, na verdade, é B5. Então, eu tenho 24 indivíduos ocorrendo nessa área. Se eu dividir isso, então, pelo número de parcelas, vezes a área dessa parcela. Eu preciso fixar esses dois valores, porque eles vão ser os mesmos para todos os cálculos, e aí sim, carregar, ele vai dar certo. Então, a densidade absoluta eu tenho aqui, e de forma semelhante à frequência, a densidade relativa é calculada por uma razão entre a densidade absoluta da espécie e o somatório das densidades absolutas. Então, eu venho aqui, já vou criar esse somatório. E agora esse dividido pelo somatório e eu fixo o somatório. Já posso multiplicar por 100, por ser relativo. E agora eu tenho, da mesma forma, o somatório das densidades relativas tem que ser igual a 100. Isso, então, é uma medida da quantidade de indivíduos encontrados no inventário. Então, quanto mais indivíduos essa espécie apresenta nesse inventário, maior vai ser o seu valor de densidade relativa. O meu próximo índice, que é a dominância, eu não consigo calcular com a tabela de frequência, então eu vou voltar na minha base de inventário e eu preciso então incluir uma nova coluna que vai ser, a gente vai dar o nome de área basal. Então, a área basal é igual a π vezes DAP ao quadrado
dividido por 40.000. Isso vai dar em metro quadrado. E eu já vou fazer a ponderação dividido pela área, que aqui no caso 50 vezes 50 vezes 10.000. A gente tem aqui o cálculo. Essa é a área basal dessa espécie. Eu vou repetir isso para as demais. E agora sim eu posso fazer uma nova tabela dinâmica, onde eu tenho as espécies na linha, a variável morta no filtro, só que em vez as parcelas nas colunas, só que agora em vez do nome científico, a contagem do nome científico, eu vou usar a soma de área basal. Tenho que retirar a árvore morta e retirar os NAs e NIs. Eu vou tirar esse total geral aqui também, remover total geral e o total geral também das colunas. Ok, então agora eu posso calcular o dominância absoluta. Dominância absoluta vai ser igual à área basal dessa espécie dividido pela área total de parcelas. A gente pode repetir aqui aquelas variáveis auxiliares, então eu vou chamar aqui de conte valores e vou fazer a contagem de todo o cabeçalho para eu ter o número de parcelas e a área igual a 50 vezes 50 dividido por 10.000. Então aqui eu tenho igual, vou fazer a soma das áreas basais encontradas isso dividido pela área total amostrada, que é o número de parcelas vezes a área da parcela. Então aqui eu tenho a dominância absoluta, aqui eu preciso fixar esses dois, repetir aqui, e dominância relativa pode ser calculado pela dominância absoluta dividido pela soma das dominâncias absolutas. Então eu venho aqui embaixo, coloco soma, trago, então esse é o somatório das dominâncias absolutas, e agora sim eu posso fazer o cálculo. Já vou multiplicar por 100 para dar isso em percentual. Então aqui a gente tem a dominância relativa calculada, o que equivale a 100%, a soma de todas as dominâncias. E aqui a interpretação é as árvores que têm maior ocupação de área, né? Aquelas árvores que têm maior ocupação de madeira na minha parcela. Então eu posso calcular como a dominância relativa maior. Eu tenho dois índices que eu posso derivar desses três que a gente acabou de calcular, que é a frequência, densidade e dominância. Então, o valor de importância relativo ele é igual à soma dos três índices dividido por 3. Então, ou seja, é a média dos três índices. Então, a média da dominância, da frequência relativa e da densidade relativa. Então, a média desses três, posso calcular aqui para os demais, e o valor de cobertura é igual também a uma média, só que de dois valores. A frequência não entra. Então, é a de dominância, média de dominância relativa e de densidade relativa. Aqui também a gente pode calcular. Ok?